a ideia assim, é pegar a partir das leis de Kepler e ver onde a gente chega, né? Usando, então, nós vamos fazer assim, uma coisa tipo... assim, essa interface. E a pista é a seguinte, né? Nós conhecemos bem, vamos dizer, nós vamos chamar de elipses de Hooke. São elipses com centro na origem. Então são coisas desse tipo, né? Aqui você tem a origem e uma elipse assim. Bom, usando a transformação de Joukowski, a gente aprendeu que a gente pode transformar as elipses de Hooke em elipses de Kepler. Elipses que tem um foco na origem, então são coisas mais ou menos assim, né? Vou desenhar um pouquinho mais. Assim. E a maneira simples, né, você fazer a transformação que leva, vamos dizer, aqui vai ser uma W, digamos que ela está sendo percorrida, W de T, e aí você faz a função f de W igual a W ao quadrado. E aí você vem parar aqui numa Z. E bom, aqui você tem a maneira tradicional de parametrizar essas elipses, que é você pegar, você tem aqui um círculo unitário, né? Vou pegar aqui, cosseno T, seno T, se transforma aqui em C1 cosseno T mais C2 seno T. Aqui C1 e C2 são números complexos, são vetores do plano. Quer dizer, isso aqui é a transformação linear que está levando aqui no XY em XC1 mais YC2, o C1 é alguma coisa assim. Aqui, vamos dizer, a rigor, quando você pensa no oscilador harmônico, isso aqui é cosseno de alguma coisa vezes T, raiz de K sobre M e tal. Mas, vou deixar assim, não foi assim que está escrito no meu papel. Pode dar um probleminha. Porque a ideia aqui, importante, né, é que essa W de T, digamos que essa seja a nossa W de T escrita assim. Então, eu não espero que se eu fizer simplesmente Z de T igual a W de T ao quadrado, que essa elipse aqui, que vai ser percorrida assim, ela vai, vamos dizer, satisfazer as leis de Kepler.
seria muita sorte. Mas eu posso pensar assim, eu posso pensar que essa Z, essa elipse está andando aqui, o cara está andando aqui, tempo T, e aqui eu estou andando com um tempo tal. Então aqui eu posso pensar assim, que Z de tal é esse cara aqui. Esse Z de tal vai ser W de alguém aqui. Então esse Z de tal vai ser W de algum T aqui ao quadrado, já que esses caras são levados. Na verdade, né, quando você eleva isso ao quadrado, uma observação importante, né, você pega esse cara, ele é elevado em alguém. Esse daqui variou o ângulo de π sobre 2. Quando você eleva ao quadrado, o ângulo dobra. Então, esses caras fazem ângulo reto, quando eleva ao quadrado, eles ficam assim, 180 graus. Então, esse cara vai aqui e esse de cá vai uma simetria lá em relação à origem que está aqui. O que significa, né, que quando você... Agora você volta aqui, você fez mais π sobre 2, e aí o ângulo vai variar lá de mais π. Então, quando você dá meia volta aqui, você dá uma volta inteira lá. Já é uma dica sensacional, porque uma das coisas assim, você olha para aqui e diz, caramba, tá, observação, mas de onde vai sair a lei dos períodos? Então tem uma relação aqui, né? Eu sei que quando esse cara dá meia volta, esse aqui dá uma volta inteira. E esse período aqui, bom, aqui é π, o tempo varia de π. Mas isso significa que esse T aqui eu vou ter que escrever como T igual a T de tal. Eu vou pegar no tempo tal aqui, eu vou ter que achar um T aqui que corresponda ao tal, de tal maneira que esse Z aqui seja o quadrado daquele. Isso vai estabelecer então a relação T igual a T de tal. E tem algumas coisas que eu sei aqui que são o seguinte. Aqui, esse cara, ele corresponde, a gente viu o oscilador harmônico e tal, ele corresponde a um elástico puxando em cada ponto para a origem. Então você tem um campo de forças que é central. Isso nos dá a lei das áreas aqui. Se você tiver R igual a módulo de W de T, e o θ das coordenadas polares, então você vai ter R ao quadrado, θ ponto, é uma constante. A gente pode deduzir isso diretamente pensando no campo central, ou, acho que a gente pode pensar assim, né? Se você pensar assim como menos yx ponto mais x y ponto, que é, vamos dizer, isso aqui que a gente integra para ter a área varrida. Então, se você tem área varrida, a mesma área para tempos iguais, significa que isso daqui é uma constante. Você está integrando isso, a integral, o meio disso daqui, do tempo T0 a T0 mais θ, e T é igual ao meio dessa integral de T1 até T1 mais θ isso aqui vai ser uma constante vezes θ. Se essa igualdade vale aqui para qualquer T0, T1, para qualquer θ, significa que a derivada é uma constante. Se eu derivar aqui
fixando T0, fazendo θ tender a zero, a derivada disso, que é isso aqui, é igual à derivada aqui. Fixo T1, faço θ tender a zero, isso aqui calculo. Então isso aqui em T0 é igual a isso aqui em T1. T1 fundamental do cálculo. Isso daqui, né, se você, acho que aquilo deve sair daqui, ó, porque se você faz y igual a r seno θ e x igual a r cosseno θ, né, você vai ter x ponto igual a menos r seno θ, θ ponto, y ponto, aliás, falta aqui mais r ponto cosseno θ, y ponto é igual a r cosseno θ, θ ponto, mais r ponto seno θ. Aí você faz as contas aqui e vai dar isso aqui. É isso dá. Menos yx ponto, você tem R2 seno quadrado θ, θ ponto, mais R ponto seno cosseno. Aí x, y ponto, você tem R2 cosseno quadrado θ ponto, somando com o outro, vai dar R2 θ ponto. E menos R2 seno cosseno θ ponto, que vai cancelar também. Então isso aqui vai ser a constante. Então, tá? Campo central, movimento plano, lei das áreas, isso daqui é constante. Segunda coisa que a gente tem aqui é que esse negócio satisfaz, né, W dois pontos igual a menos W. Tá? Eu fiz todo um trabalho de resolver a equação do oscilador harmônico, mas podia simplesmente ter chutado isso aqui. Tá, se eu botar isso aqui, eu derivo duas vezes, cosseno duas vezes derivada a menos cosseno, seno derivada duas vezes a menos seno, e vai dar isso aqui. E com isso daqui, a gente tem uma conservação de energia, que eu chuto aqui, né, é de T igual a 1 meio W ponto de T quadrado mais W de T quadrado constante. Aqui é a energia cinética, porque eu tornei a massa, né? E aqui é a energia potencial, que teria um K2, que não tem aqui. A gente fez o caso geral. Então isso aqui é só também deriva, e a derivada vai dar zero, então isso aqui é uma constante. Bom, então isso aqui eu sei do lado de cá. E aí, agora, aqui eu quero que valha a lei das áreas. Então eu quero que valha a lei das áreas. Então eu quero que Z, né, quer dizer, o Z, vou pensar assim, esse Z de tal é igual a Z de T de tal. Quer dizer, eu vou pegar o meu Z aqui e vou procurar um T aqui, de maneira que o W correspondente aqui elevado ao quadrado é esse aqui. Mas, na verdade, eu vou pensar assim, esse movimento eu tenho. Esse movimento aqui eu vou definir a partir daqui. Eu vou pegar o parâmetro tal, e quem é o Z de tal? Eu pego o tal, olho quem é o T aqui, e vou no... Acho o T correspondente ao tal, pego o W de T, elevo ao quadrado e tenho o Z de tal. Mas como é que eu vou... O que vai me guiar? Claro que eu posso fazer isso, mas o que vai me guiar para estabelecer essa relação entre o tempo T e o tempo tal?
Porque eu podia fazer tal igual a T. Eu podia fazer tal igual a 2T. T sobre 2 até seria mais razoável, né? Porque aí quando eu der uma volta aqui, vou dar uma volta lá, mas eu preciso que esse cara aqui satisfaça a lei das áreas. Então eu preciso que vamos dizer assim, que aqui o R é módulo de Z, eu vou chamar de alfa, provisoriamente, aqui, o ângulo das coordenadas polares. Então eu preciso que módulo de Z ao quadrado de alfa de tal seja uma constante. É a mesma coisa isso aqui. Aqui as coordenadas polares são módulo de Z, que é o R, e o ângulo eu estou chamando de alfa. Só que eu sei o seguinte, né? Módulo de Z ao quadrado, o Z é W ao quadrado, então isso aqui é W à quarta. Aqui sempre pensando que eu vou ter esse daqui, eu vou pensar como função de tal, esse eu vou pensar como função de T. O alfa, quando eu elevo ao quadrado, quando o meu ângulo varia de θ, o ângulo lá varia de 2θ. Então o alfa, eu simplesmente posso escrever, ele é 2θ. Essa é uma coisa crucial na história. E aí eu vou fazer minhas contas. Eu vou pagar alguma coisa aqui. E vou fazer as contas pensando nisso, né? Bom, aqui, ó, isso aqui significa que W à quarta derivada disso aqui, né? D alfa de tal é 2 dθ de tal. Então, isso aqui é o meu C2. Bom, mas eu sei o seguinte, isso aqui é 2 módulo de W ao quadrado, módulo de W ao quadrado, dθ de tal é dθ dt de tal. Tá? O meu θ, né, posso pensar assim, θ de t de tal. Estou pensando que eu tenho a função que faz isso. Está bem clara essa história? Quer dizer, eu tenho uma curva aqui parametrizada. Eu tenho uma outra aqui que não está parametrizada, mas eu sei que cada ponto daqui é a imagem do daqui por uma função. Então eu posso pegar meu tempo e dizer, ó, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar a cada tempo tal, eu vou associar um tempo t aqui, e depois eu vou levar a função do z de tal aqui. E dependendo de como eu faça isso, eu vou ter uma maneira diferente de parametrizar essa curva de carga. Então eu estou escolhendo uma parametrização que satisfaz a lei das áreas. Isso vai amarrar alguma coisa, né? Bom, então isso daqui, ó, é dθ de tal, é igual a θ ponto, que é dθ de t, dt de tal. Professor, você pode fazer, porque eu me confundi um pouco naquele módulo de z ao quadrado é igual ao módulo de w à quarta. É porque eu estou definindo, né? Eu estou definindo z de tal igual a w de t de tal
Ou seja, eu estou pegando o tempo tal, que vai ser o meu tempo lá. Né? Tenho aqui essa coisa aqui para parametrizar. Aí eu pego o meu tempo tal aqui, está aqui o tal. Como é que eu vou levar lá? Eu pego esse tal e mando num tempo t aqui. Aí o tempo t me dá um w de t, que eu tenho aqui. Eu pego esse cara, elevo ao quadrado e eu sei que ele vai cair aqui. Então eu estou fazendo, em vez de escolher uma parametrização direta, eu estou passando por aqui. Porque aqui eu conheço coisas sobre esse negócio, conheço coisas sobre essa função, e agora a minha esperança é que, impondo a lei das áreas aqui, isso vai me determinar como é que eu escolho esse cara daqui. E olha, a conta está dizendo mesmo, porque, olha aqui, isso aqui, então, vamos dizer, o meu Z é esse cara quadrado. Então eu estou pensando assim, né, que eu vou ter T e tal ligados por uma função, que eu espero que seja uma bijeção. Vamos ver o que a conta me diz. Então isso daqui, ó, é esse cara daqui. Não importa quem seja tal, isso daqui vai me dar, isso aqui é W de T de tal ao quadrado, θ ponto de T de tal. Então isso aqui é W, é o R nesse tempo, que é T de tal, vezes o θ ponto nesse tempo. Isso é uma constante. Diz que eu ponho o mesmo tempo. Se eu botar qualquer coisa aqui, estrelinha, aqui, é uma constante. Então esse aqui é o meu C1. Então, apagando a história toda aqui, vou apagar por hora, né? Isso aqui me dá 2C1 W ao quadrado dt de tal. Então, ó, eu tenho aqui dt de tal é igual a C2 sobre 2C1 e 1 sobre W ao quadrado. Ou seja, eu ganhei a derivada de T em relação a tal. É o que me permite também, vamos dizer, e é ótimo, porque olha só, eu aqui com certeza vou impor a condição de que esses caras sejam linearmente independentes, para que esse cara não passe por zero. Então esse W aqui tem um valor mínimo e um valor máximo. Portanto, essa derivada aqui está entre duas constantes. Essa função é uma função crescente e a derivada não vai para o infinito. Então ela não imbica. Então ela vai crescer, né? Isso aqui vai ser alguma coisa, vai ser assim. Eu posso, na verdade, essas constantes podem ter sinais, mas ou ela cresce ou ela decresce. Então ela tem a inversa. Então eu ganhei o seguinte, T é uma função de tal bijetiva de Rn. E tal é uma função de T bijetiva de Rn. Então, a partir de agora, eu posso pensar assim, né? Eu posso pensar tal de T e posso pensar T de tal. E aí eu tenho dt de tal igual assim, e vai isso e de tal dt
que aí é a inversa da derivada, né? É 2C1 sobre C2 módulo de W ao quadrado. A diferença aqui é que quando eu botar isso aqui, eu vou botar W de T de tal, minha variável é tal. Enquanto que aqui eu vou botar W de T direto. Quer dizer, se eu tiver pensando daqui para lá, eu tenho T, tenho W de T, e eu integro esse bicho aqui para ter o tal de T. Agora eu vou querer ter o tal aqui, achar o T aqui, para chegar lá. Então eu teria que, na verdade, integrar esse aqui. Né? Mas, bom, é isso. Então, eu acho que eu posso chamar, porque eu vou querer agora, então eu vou dizer, eu tenho essas funções aqui, bom, vou apagar isso aqui, né? Eu tenho T de tal e tal de T. Mas eu quero, eu vou calcular derivadas em relação a tal. Eu quero derivar Z em relação a tal para saber o que está acontecendo aqui. Na hora que eu derivar em relação a tal, eu vou fazer, como eu tenho Z igual a W2, eu vou derivar W em relação a T, que eu sei, e depois multiplicar pela derivada de T em relação a tal. Então eu vou, realmente, eu vou precisar de dt de tal, que é igual a uma constante vezes 1 sobre W. Vou botar assim, sempre entendido que quando eu calcular W, estou calculando em algum T, e esse T corresponde a algum tal. Bom, quer dizer, significaria o seguinte, né? Eu estou fazendo, posso pensar assim, tal de T, pensando nessa daqui que é tal de T é igual a tal zero mais integral de T0 a T de d tal dt de xi, tá? Estou pensando tal como função de t, estou pegando tal no tempo t0, está aqui, integro de t0 até a derivada de tal em relação a t, que é esse cara daqui. Eu vou chamar esse, como eu vou chamar esse daqui de C, esse aqui vai ser 1 sobre C. Então esse aqui vai ser tal 0 mais 1 sobre C integral de T0 a T de W de T, W de xi ao quadrado de xi. Eu vou precisar dessa conta aqui pelo seguinte, eu vou querer calcular o período. Tá aqui o Z de tal, e eu quero saber quanto tempo ele leva para dar uma volta. Eu sei que o tempo que ele leva para dar uma volta é o tempo que aqui eu levo para dar meia volta. Então eu vou integrar isso de um tempo t0 até o tempo t0 mais π, que é o tempo que eu dou meia volta aqui. Eu vou precisar dessa integral aqui. Deixa ela aqui. Bom, eu tenho aqui essa energia,
porque eu sei que é constante e tal, e vou, então eu vou pagar isso aqui e derivar Z. Na verdade, vou calcular a segunda derivada de Z. Eu tenho uma esperança, eu estou fazendo uma coisa assim, né? Eu estou partindo das leis de Kepler, que são experimentais, e estou jogando com alguma teoria que eu sei para ver onde eu chego. Como eu sei que, vamos dizer, o Newton já passou por aqui, então eu espero que essa Z satisfaça uma lei da gravitação. Então eu espero alguma coisa, né? Quando eu fizer dz de tal e cd de tal de w ao quadrado. Então isso aqui é um produto, é um número complexo vezes ele mesmo. Então deriva como produto. Quer dizer, isso aqui vai ser 2w vezes a derivada de w em relação a tal. A derivada, né, dw de tal, que é igual a 2w, a derivada de w em relação a t, que eu chamo de w ponto, e dt de tal, que é C sobre W2. Então isso aqui é igual a 2C W ponto sobre... Aqui eu posso botar assim, W barra. O número complexo, a norma do número complexo é ele vezes o conjugado. Porque aí eu já pelo menos já posso ficar aqui com esse. Já melhora a minha conta. Uma coisa que eu não falei, mas que eu tenho alguma esperança, porque eu amarrei completamente aqui. Completamente não, né? Ainda posso mexer nesse C1 e C2 aqui. Mas eu impus um oscilador harmônico particular aqui. Mas esse C está meio livre ainda. Deixa ele aí. Então agora eu preciso da segunda derivada. Então eu vou fazer D2, D de tal, de dz de tal. Eu vou derivar isso aqui. Essa simplificação aqui até que ajudou, né? É um quociente de números complexos. Deriva como quociente. Então isso aqui tem 2C, e aí eu boto denominador ao quadrado, denominador vezes a derivada do numerador. Agora eu tenho aqui w ponto dt de tal, menos w ponto vezes a derivada de w barra. Então eu posso botar assim, w barra ponto, que é a derivada dele em relação a t, dt de tal. Bom, posso fazer alguma coisa aí, né? Eu tenho 2c, dt de tal, eu posso botar em evidência, ele é módulo de w ao quadrado. Então aqui eu tenho w barra ao quadrado no denominador, módulo de w ao quadrado, que veio do dt de tal. Tinha um C aqui, agora tem 2 Cs, né? Já tinha um C, agora é 2 C2. Né? E agora eu tenho aqui w barra w ponto menos w ponto. O w barra ponto
vamos dizer, se W é x, W é igual a x mais y, W barra é x menos y. O W ponto é x ponto mais y ponto, e o W barra ponto é x ponto menos y ponto, e também tem ponto, que é o x ponto mais y ponto barra. Oi? Eu não devia ser dado 2 pontos, quando você derivou o quociente. Ah, sim, com certeza, né? Aqui eu tinha W ponto, ainda bem que você não ia fazer uma falta danada esse ponto aqui. Tá, aqui eu fiz W denominador vezes a derivada desse, então eu tenho W 2 pontos aqui. Mas é importante aqui eu ver que aqui eu tenho então que eu tenho W barra W ponto menos W ponto barra. O W barra ponto é esse aqui. Porque isso aqui me faz olhar para cá, né? Isso daqui então me dá 2C2. Faltou o segundo ponto de novo. Ah, faltou aqui de novo. Então agora 2C2 sobre... aqui eu posso botar assim, W... Aqui ó, eu tenho W barra W. Aqui eu tenho W barra ao cubo, W. E aqui, o W 2 pontos é menos W. Então aqui eu tenho menos W barra W menos W ponto barra. Tem diferença você botar W ponto barra e W barra ponto? Eu acabei de apagar o que eu fiz. Né? Eu parei e expliquei isso. Não faz. W é igual a x mais y. E o W barra é x menos y. Então, se eu derivar esse cara daqui, vai dar o conjugado da derivada desse. Então, por isso que eu troquei. Na verdade, é que a derivada é um operador linear. O barra é um operador linear, mas eles comutam. Mas tem uma preferência de rota não, né? Não, mas eu tenho a preferência aqui, porque isso aqui é o módulo desse ao quadrado. Por isso que eu quero trocar. Tá? Porque isso daqui, ó, na verdade, é 2C2 sobre W barra ao cubo W, com menos aqui na frente. E agora o que eu tenho aqui, ó, sem o menos, isso aqui é o módulo de W ao quadrado. Então, o módulo de W ao quadrado, e esse aqui, W ponto ao quadrado. Aí eu olho e digo, opa, a energia. Nas minhas contas lá, eu botei um beta aqui, para fazer esse oscilador muito mais geral, mas aí esse beta aparecia aqui também. Bom, então, isso daqui é igual a menos 2C2 vezes essa energia aqui. E aqui eu tenho... Na verdade tem que botar menos 4, né? Porque energia é meio. Assim, energia é meio. Então, tem que botar menos 4 aqui. Tá? Só que está faltando, né? Eu queria a gravitação. Mas eu posso pegar e botar o W2 aqui, que é o Z, e botar o W3 aqui. Então, isso aqui é uma constante
menos 4C2E, Z sobre norma de Z ao cubo. Você bota o Z sobre norma de Z aqui, norma de Z ao quadrado aqui. Porque aqui, isso aqui é norma de W a sexta. Cada W barra com W é a norma de W ao quadrado. Então isso é exatamente a gravitação, a menos de um detalhe, né? Esse E aqui. Bom, ele é constante. Ele ainda não é a gravitação pelo seguinte, né? A constante aqui está amarrada, aparentemente. Eu não tenho aqui nada que me diga que essa constante é universal. Porque essa energia depende dos meus dados iniciais. Esse C ao quadrado, eu nem sei, porque é a razão entre a constante da área barreira de um e do outro. Mas eu já estou na seguinte situação. Essa minha solução, assim que eu estou botando, ela descreve uma órbita elíptica, satisfaz a lei das áreas, está com uma cara aqui de satisfazer a lei da gravitação, a menos do fato que eu gostaria que esse negócio aqui fosse constante. Mas eu tenho a lei dos períodos, porque a lei dos períodos tem uma constante universal. Então, eu vou meter a mão no período aqui, ver o que me dá o período. Quer dizer, a minha pergunta é se C ao quadrado vezes E é uma constante universal. Bom, então aqui eu estou com Z2 pontos. Z2 pontos igual a menos 4C2E sobre norma de Z. Z2 pontos não, B2, Z, B tal 2, Z sobre norma de Z. Então, eu estou interessado nesse bicho daqui. Quando eu fiz a conta lá antes da outra maneira que eu estava fazendo, deu certo, embora tenha errado. Eu erro muito esse C com 1 sobre C aqui. Eu espero que ele esteja do lado certo da força aqui. Então, agora eu vou calcular o período e ver o que ele me dá. Então, apago essa conta daqui. Eu não sei como é que eu fiz isso, cara. Tem um ano que eu fiz essas contas. Eu errei, mas cometi os erros no meio. Mas eu usei o quadro e não apaguei nenhuma vez. Né? Ainda deixei uma parte inútil do quadro sobre não sei como. Acho que eu não apaguei. Não sei se acho que eu não apaguei nunca. Bom, então, período. Então, primeiro a gente veria a lei das áreas e depois a lei dos períodos. A nossa ordem foi assim, nós usamos a primeira lei, que é a órbita elíptica, com o Sol num dos focos. Então, pensei, isso é a minha elipse de Kepler. Aí usei espertamente lá o Joukowski, elevar ao quadrado para transformar essa elipse de Hooke numa elipse de Kepler e impus que a minha órbita é uma elipse com um dos focos na origem. Impus isso. Aí, disse, vou parametrizar, mas eu vou parametrizar via essa transformação. Aí eu impus a lei das áreas. A lei das áreas me deu, depois que eu fiz essas duas coisas, órbita elíptica com a lei das áreas, me deu isso aqui. É legal, assim, mas para cada, meio que
parece aqui que para cada planeta eu tenho uma constante gravitacional diferente. E se eu tivesse começado, em vez de usar a lei das áreas, usar a lei dos períodos, antes das áreas? Mas a lei dos períodos já diz que é uma elíptica. Então eu tenho que... Ela não faz sentido sem eu supor que é uma elíptica. Então, o período. O período tem uma coisa, como a lei dos períodos relaciona o período com o eixo maior da minha elipse, eu tenho que observar o seguinte, olha, que quando eu pego esse negócio aqui e elevo ao quadrado, vai acontecer o seguinte, essa elipse aqui tem esse C1 e esse C2, mas ela foi obtida desse círculo aqui por uma transformação linear. E eu vou lançar a mão, já que eu fiz esse curso de decomposição em valores singulares, eu posso usar a decomposição em valores singulares, que ela me diz o seguinte, se eu tenho a transformação linear daqui para cá, eu posso pegar em algum lugar aqui assim, um vetor V1, um vetor V2, unitários ortogonais, tais que o V1 vai aqui e o V2 vai aqui. Talvez não preservando a orientação, mas uma coisa assim. Então, esse V1, né, V1 corresponde a um tempo, a um certo tempo θ. Como eu estou andando aqui o tempo igual ao ângulo, o V2 é o V1 rodado de 90 graus. Então, ele corresponde a um tempo θ, T igual a θ mais π sobre 2. E aí, a minha vamos dizer, aqui nesse círculo eu posso escrever cosseno T menos θ V1 mais seno T menos θ V2. Acho que está certo. Porque aqui, quando eu tiver no tempo T igual a θ, esse cosseno é 1, estou em V1, seno é 0, eu estou em V2. Eu estou em 0 aqui, então vai estar em V1. Então, isso aqui é o círculo que está rodando com velocidade angular 1. No tempo θ, ele está em V1. E se eu fizer θ mais π sobre 2, eu vou ter 0 aqui nesse cosseno, 1 nesse seno, eu vou estar em V2. Então, eu posso descrever esse movimento aqui, o mesmo cosseno T, seno T, que estava... Ele aqui era cosseno T é 1, mas seno T é 2. Então, ele é escrito dessa maneira aqui. Se você não acreditar, você escreve o V1 como... O V1 é cosseno θ, seno θ. Abre esse negócio daqui. O V2 é cosseno θ mais π sobre 2, seno θ mais π sobre 2. Escreve aqui, faz a conta, você tem que achar cosseno θ, seno θ. O que significa que o meu W de T vai ser cosseno T menos θ vezes esse cara daqui, que eu vou chamar de A, e esse aqui de B.
Tá? O A é a imagem de 1 por T e desse. Então aqui eu vou botar A mais seno T menos θ B. Onde o B está defasado, eles são ortogonais aqui. Então, significa o seguinte, esses dois vetores são ortogonais. Então, a norma de W de T é Pitágoras. Esse cara e esse aqui são ortogonais, então a hipotenusa alguma coisa vezes esse, alguma coisa vezes A, mais alguma coisa vezes B, me dá aqui um triângulo retângulo, A, B, ou então você multiplica escalarmente, usa aqui A escalar B é 0, Paulo Vitor não está aí, então vamos ser geométricos. O outro Paulo também, nenhum dos Paulos está aqui, não é o Jéssica que é geométrico. Então aqui, ó, esse cara aqui ao quadrado vai ser cosseno quadrado T menos θ. Eu vou usar aquela convenção física que o A sem seta é a norma de A. Então aqui eu vou botar A2 mais seno quadrado T menos θ B2. Que me permite integrar aqui de uma maneira mais simples. Quer dizer, o meu período... Assim, primeira coisa, é claro que isso aqui quando eu elevo ao quadrado, né? Bom, vou ver se eu tenho uma maneira. Simples assim. Vou chutar nesse momento. Pensem numa demonstração geométrica, algébrica, é o seguinte, né? Que o maior, quando eu elevo esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado, isso é verdade, né? Esse fica num ângulo, esse fica no ângulo variado, aqui era π sobre 2, varia de π. Então eles ficam assim. Então tem um eixo aqui na... Não está faltando 2 vezes cosseno T menos θ, seno T menos θ... Mas A escalar B é 0. Por isso que eu fiz isso, entendeu? Podia ter ficado com o C1 e o C2, mas aí não era 0. Então aqui é 0. Então, ajuda. A outra coisa que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando eu elevo esse cara ao quadrado, eu obtenho aqui, então, um cara, né, que tem tamanho A2. Esse cara daqui. Ele é elevado ao quadrado que tem tamanho A2. Quando eu elevo esse ao quadrado, ele tem tamanho B2. E está aqui. Aqui eu tenho A2, aqui eu tenho B2. E esse é o maior eu tenho um número complexo, que é o A, ele tem um ângulo θ. Então, quando ele é elevado ao quadrado, ele vem para um ângulo 2θ. Esse aqui é um outro número complexo que tem um ângulo θ mais π sobre 2. Então, ele vai para 2θ mais π. Então, exatamente e o centro assim. agora é o corpo, né?
Legal? Quer dizer, eu penso A como número complexo. Então, A ele tem um ângulo θ. O B tem um ângulo θ mais π sobre 2. E o R dele é A, o R desse é B. Quando eu elevo isso ao quadrado, eu tenho A2 com 2θ. E esse aqui tem B2 com 2θ mais π. Então, se esse aqui está no ângulo 2θ, tem A2 para cá. E esse aqui tem B2, só que com π aqui. Exatamente assim. Todos são iguais, né? Não, eles são, olha só, aqui é uma elipse. Esse aqui é o eixo maior da elipse e esse é o eixo menor. Sim, mas nesse caso que eles ficaram colineares, eles não servem. Ué, eu tenho um cara que mede A, o outro mede B. Quando eu levo ao quadrado, esse mede A ao quadrado e esse Sim, mede mas B. é porque como a elipse tem um tamanho e aqui está o centro, então a distância... Mas aqui não é o centro, aqui é o foco. entendi. Entendeu? Porque essa elipse aqui foi transformada aqui. Entendi. Tá? Achei que fosse o centro, mas estava confuso. Esse cara aqui não é o centro da elipse. Tá? Tá ligado. Para cá. Eu digo que o máximo aqui de W de T, com certeza, né? Porque se eu pegar o maior valor aqui, esse daqui é o maior, esse é o menor. Isso aqui é uma combinação, uma média ponderada, porque isso aqui é o quadrado, mas esse é o quadrado é 1. Então, esse cara daqui está entre A2 e B2. O maior valor possível é A2. Então, só que eu estou aqui no foco, o maior valor, A2, é esse aqui, corresponde ao eixo principal. E o menor valor é B2, que corresponde a esse aqui. Mas como esse maior valor aqui corresponde ao eixo principal da elipse, esse A2 mais B2 é o eixo da elipse. Então eu posso dizer que o W de T vale isso, e esse cara daqui, que eu chamo de 2A, A é igual a meio de A2 mais B2. Tá? Esse aqui é o semi-eixo maior da órbita de Z. Então eu tenho o meu A. E eu sei calcular o período, porque eu tenho que integrar esse negócio daqui. Está aqui. Então, vou apagar tudo, vou apagar essa história aqui. E vou dizer, bom, o período, então, ele corresponde ao integrar de... aqui é completamente linear, né? Então, se eu começar em qualquer ponto e fizer o tempo variar desse ponto a esse tempo mais 2π, eu dei uma volta. Se eu variar até π, eu vou dar meia volta. Mas eu posso, vamos dizer, claramente aqui, né? Eu posso começar no A, que corresponde ao θ, e depois vir para o θ mais π sobre 2, eu estou em B. Mas se eu vou do θ até o θ mais π, né, até π sobre 2 eu venho aqui, e depois mais o π sobre 2 eu venho aqui. Então, T vai ser o seguinte, vai ser a integral de θ até θ mais π, corresponde a esse tempo θ aqui, que é o tempo θ mais π, que eu volto, né? Eu estou vamos dizer, exatamente, eu estava no maior aqui, eu dou uma volta e chego de volta ali. No maior. De isso daqui, ó, né? De
d tal dt, que é 1 sobre c, d tal dt de t dt, que é igual a integral de θ até θ mais π, de 1 sobre c, w de t ao quadrado dt. Bom, w de t é isso aqui. Aqui está pedindo, né, me muda a variável, chama θ menos π de s, né? Esse aqui é igual a integral de s de 0 até π, fazendo s igual a θ igual a t menos θ, porque aí quando t igual a θ eu estou em 0, quando t igual a θ mais π eu estou em π. E aí eu vou botar w, bom, aí eu vou ter ds igual a dt, então aqui eu vou botar a2 cosseno quadrado s, mais b2 seno quadrado s, ds, falta o c aqui, posso perder esse c, para me dar prejuízos. E aí é o seguinte, ó, de 0 a π, sabe, um truque básico assim, o seno, né, você tem aqui, de 0 a π ele faz isso, depois faz isso aqui. O cosseno faz a mesma coisa, só que esse pedaço daqui do cosseno corresponde a esse pedaço aqui de cabeça, vamos dizer, tem uma simetria. Quando eu elevo ao quadrado, a integral do cosseno ao quadrado de 0 a π é igual à integral do seno ao quadrado de 0 a π. É por conta dessas figurinhas aqui. Esse pedacinho daqui é igual a esse pedacinho aqui, que é igual a esse pedacinho aqui, todos são iguaizinhos. Só que uns são mais, outros são menos. Quando você eleva ao quadrado, uns são mais e outros são menos. Uns aumentam da esquerda para a direita, outros aumentam da direita para a esquerda. Mas quando você integra de 0 a π sobre 2 o quadrado dele, dá sempre a mesma coisa. Então a integral do cosseno quadrado e a do seno quadrado de 0 a π são iguais. Como a soma do cosseno quadrado e do cosseno quadrado é 1, a soma das integrais é a integral de 1, que é π. Então cada um deles dá π sobre 2. Então cada um, essa integral dá π sobre 2, essa daqui dá π sobre 2. Então essa integral daqui, sem calcular... Fora o ar, Hã? fora a inteira. Então aqui você tem π sobre 2c A2 mais B2, que é igual a π A sobre C. E agora eu vou rezar muito para juntar com esse negócio aqui e dar certo. 90% das vezes dá errado para mim. Então eu tenho o T, moral da história, se eu não errei as contas, T é igual a π sobre C vezes A. E eu tenho esse C ao quadrado aqui, né? O que é esse A, na verdade? Né? É A2 mais B2. Parece o E, né? Quem é o E? O E é meio de... Quem é? E é igual a 1 meio de W
quadrado, W ponto quadrado mais W quadrado. Eu posso calcular em T igual a θ, porque em θ, não, eu apaguei, né? Mas o meu W de T é igual a cosseno T menos θ A mais seno T menos θ B. Então, W de θ é igual a A e W ponto de θ. De θ, quando eu derivo isso em relação a t, aqui fica seno, que em θ vai dar zero, fica menos seno. Aqui fica cosseno de t menos θ b, né, que em θ vai dar 1. Então, W ponto de θ é igual a b. Então, isso aqui é 1/2 de B2 mais A2. É A. Bom, então meu C esse C aqui, eu preciso tirar ele daqui, né? Então o T, vamos apagar alguma coisa aqui, então meu E e o meu T ao quadrado é igual a π ao quadrado sobre C2 a 2. Agora, o que eu tenho aqui? Se eu tenho, vamos dizer, a terceira lei, que é o quê? Ela me diz que t ao quadrado é igual a constante sobre A ao cubo. Certo? Então isso aqui é C2, 1 sobre C2 é igual a constante vezes A. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 4C2 é igual a 4 constante, 4 vezes 1 sobre Ka vezes A. É uma constante universal. Não, mas então, isso daqui é uma da lei dos períodos, eu estou tirando que esse cara daqui é uma constante universal. Então, fechei, porque eu não posso, eu acho que eu não tenho como tirar daí a gravitação universal. Certo? Como é que eu vou daí, do negócio só fala sobre as órbitas dos planetas, eu não posso concluir que nós, vamos dizer, quaisquer dois de nós aqui estamos nos atraindo uma força não sei das quantas. Mas eu estou concluindo que aqui tem uma constante universal para os planetas. Então, daqui eu tenho que D2Z D tal 2 é igual a menos alguma constante universal, que eu posso perfeitamente chamar de GM, tá certo? M é a massa do Sol, porque esse cara aqui eu arbitro como eu quiser, né? Norma de Z ao quadrado
Z sobre norma de Z. E aí, se eu jamais teria essa ideia, mas o Newton disse, não, mas na verdade essa é uma força que atrai todos os corpos. E a partir daí, as pessoas começaram a prever órbitas de planetas, de cometas, coisas mais maravilhosas. Né? Então, bom, o que nós provamos aí dessa história? Nós provamos que das leis de Kepler nós chegamos a isso aqui, vale, pensando nas leis de Kepler, assim, o Sol, olha, cada planeta orbita em torno do Sol com uma força que é dada assim. E reciprocamente tem o seguinte, essa equação diferencial, bom, eu não fiz essa conta, mas nós podemos calcular esse C1 e esse C2 a partir do... Porque eu posso ter a minha Z e dizer, ó, eu tenho Z de tal zero igual a um certo Z0 e Z ponto de tal zero, D de tal igual a um certo Z1. Com as relações que eu tenho entre Z e W, eu posso calcular o W de T0, não, o tal zero corresponde ao T0. Então eu tenho o W de T0, o W de T1. E aí eu tenho a correspondente trajetória aqui, tá? Porque dependendo da posição inicial nós temos a posição inicial mais para cá, sua elipse já vai abrir um tanto. Você dá uma velocidade, vamos dizer, se você só puser aqui, der um peteleco pequeno, ela vai voltar até aqui. Mas se você der um peteleco grande, ela pode ir lá longe ainda. Então, as dimensões da sua elipse são determinadas por isso, que vão determinar de cá também. Mas, dados esses caras, você determina o W de T0, o W ponto de T0, determina o W de T, aqui, e determina o Z de tal lá, que vai forçosamente satisfazer essa equação. Acontece que temos em equações diferenciais ordinárias um teorema de existência e unicidade de soluções, que basicamente diz o seguinte: quando você tem uma equação diferencial x ponto igual a f de tx, se essa f for só contínua, você pode, dado uma posição inicial, um tempo t0, esse é o x de t0, pode passar mais de uma solução ali. Mas se essa f for contínua e em relação a x ela for lipschitziana, quando eu estava no último período do curso de matemática, tinha uma cadeira de método de matemática, e a primeira prova foi assim, a primeira questão tinha um item A e um item B, dizia que a função era lipschitziana. Eu lembro que tinha um colega da física que disse: eu fiz a primeira parte da questão e passei o resto da prova tentando ler aquele tal de Lipschitz. Eu acho que eu já disse, não foi Bernardo? Acho que o Bernardo mas aí, método de Newton, coisas assim, também tem essas coisas. Mas aqui supõe que a F é diferenciável. Se a F for diferenciável, vale tudo. Com a F diferenciável, você tem existência e unicidade da solução, pelo menos por um tempinho. E tem um tempo máximo de existência da solução que pode ser infinito. Então aqui, ó, essa função como função de Z é a segunda derivada, mas você reduz para a primeira derivada. Isso aqui como função de Z, de T, vai ser, na verdade, tão diferenciável quanto você queira, desde que o Z não passe por zero. Então você vai ter existência e unicidade da solução.
se essa que você achou é uma solução disso, ela é a solução. Então significa que se você supõe esta lei aqui e dá os dados iniciais, você vai ter uma órbita elíptica. Então, não é só, a gente não está só achando que as leis de Kepler implicam vamos dizer, na lei da gravitação com uma constante universal aqui, pelo menos para o primeiro. Se você supuser isso daqui, você vai ter órbita elíptica, esse campo é central, lei das áreas, e como a órbita elíptica é aquela que a gente usou aqui, vai valer a lei dos períodos. Vamos dizer, a gente ao colocar isso daqui, né, o que você tem aqui é que 4C2E é uma constante, Gm. Então C2 é uma constante Gm sobre 4E, mas é A. Então isso daqui vai ser π ao quadrado sobre 4π ao quadrado sobre Gn, e aí tem o E que é igual a A, que sobe aqui ao cubo. Então você vai ter lei dos períodos. Tá? Então, de certa maneira, matamos a cobra, mostrando o pau. No texto eu coloquei primeiro uma maneira mais clássica de lidar com Newton, Kepler, Newton, depois isso aqui sob forma de exercícios, assim, os outros também. Só que eu encaminhei um pouco. Foi hoje de manhã que eu me dei conta de que você botar um oscilador harmônico geral aqui só serviria para complicar as contas. E para simplificar um pouco, eu fazia uma coisa meio matreira, que era supor esse C igual a 1 aqui. Porque, na verdade, vamos ver, eu posso supor que esse é 1 porque aqui eu tenho um parâmetro, que é a constante do oscilador, para mexer no quão rápido o tempo anda. Porque esse C aqui é isso, né? Ele diz quão rápido T está andando em relação a tal em relação a T. Isso ficou mais simples assim. Primeira vez que eu preciso fazer isso no tempo e não errar. Eu espero que tenha ficado bem gravado. Essa é a aula do negócio. Bom, você vê que usamos coisas cônicas, SVD, que eu fazer umas derivadazinhas para recordar. Aliás, é interessante, você faz uma integral, faz a mudança de variáveis, dá uma partes. Mas se fosse fazer aquela integral do seno, do cosseno, no braço, tinha também que fazer aquela coisa. Seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, cosseno quadrado menos seno quadrado é cosseno, tal. Também funciona. Bom, então, isso. Próxima aula a gente pode tirar dúvidas, talvez. Sabe que tem um poema da Cecília Meirelles que fala assim, que quando o professor vai embora, para o quadro, as coisas que estavam claras não ficam mais tão claras assim. Talvez seja uma justificativa para ter a aula gravada.